Boa noite, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, tá bom? Tentando me recuperar aqui de inflamações que tem me dificultado muito andar e além de outras coisas para as quais eu estou ministrando os remédios. Estou aqui então no meu repouso, como eu digo sempre, no meu QTH de sossego. E resolvi fazer esse vídeo, que é o primeiro Doutor Ayata responde sobre alguns aspectos das carabinas PCPs. Quero dizer uma coisa, eu não me sinto na condição de dar uma palavra final sobre as coisas que eu vou tratar aqui. São apenas a minha opinião como atirador, como quem vivencia o mundo do tiro e naquilo que eu experienciei ou que eu experimentei no que diz respeito a essas armas. E quero dizer para vocês que acredito que nenhum atirador tem respostas conclusivas, porque o mundo do tiro é muito eclético e ele se diversifica muito, de forma que a experiência que o tiro permite, viabiliza, varia de mundo para mundo, de atirador para atirador, de arma para arma, de forma que aquilo que às vezes eu não consigo, outro consegue. Então o que eu vou dizer aqui diz respeito à minha opinião. Ouça outras, tem muita gente boa e bons e excelentes canais aí no YouTube. Porém, é a minha opinião, desvinculada de interesse econômico, desvinculada de interesse da indústria ou do interesse do lojista. Eu não pactuo com nenhum interesse que não seja estritamente a verdade daquilo que eu possa passar para vocês em todos os meus poucos conhecimentos. Há muita diferença. Essa diferença, ela se dá em todos os aspectos. Qualidade dos materiais com os quais ela é construída. O cano faz toda a diferença. Ela usa, às vezes, um cano de uma qualidade, de um padrão de qualidade melhor, as PCPs melhores. Esses canos das PCPs melhores têm agregado, além da corona, o choque, que faz muita diferença. Elas são um pouco mais reguladas, mesmo que não tendo válvula reguladora, do que as carabinas PCPs de entradas. Em tudo que eu estou dizendo pode haver exceções, mas normalmente é isto. E elas te dão um fator chamado precisão em um grau mais elevado. Enquanto uma carabina de entrada, se ela dá 35 disparos com um cilindro em qualidade considerada boa, desses 35 você vai conseguir aproveitar bem, digamos assim, 20, uma comparação. 20 estarão bem no alvo. Uma carabina PCP de qualidade, dos 35, ela vai te dar 32, 30 a 32, muito bem no alvo. Olha lá se não te der todos os 35. Porque a qualidade com a qual ela é construída vai propiciar uma precisão maior. Eu sempre digo que a precisão é o coração e a alma de toda arma. Então uma carabina de entrada serve para quê? Serve para aqueles que querem ter uma experiência com tiro PCP. Mas não quer dizer que vai te dar a experiência do mundo PCP, que é um mundo que elevou o nível do tiro, não só porque praticamente isentou as armas de recuo e vibração, mas também aumentaram muito o fator de precisão dessas armas. Olhem bem a pergunta. Uma carabina PCP é muito melhor do que um Spring? Dependendo da PCP, é sim. Eu já vi PCPs
Porque tem springers que fazem muito próximo ao que elas fazem ou até o que elas fazem. Me perdoem se vaidade lhes parecer, mas eu tenho uma cometa New Fênix que até 50, 60 metros, ela tem comportamento de carabina PCP. E é uma arma com um gasante de 55 quilos. Então não quer dizer que uma carabina, que toda carabina PCP é muito melhor do que um Spring. Aí eu volto lá naquele detalhe da carabina intermediária. Tem carabina Springer que vai fazer a mesma coisa com a carabina PCP intermediária, faz. Porém, a carabina PCP de qualidade, que é uma boa carabina, ela é sim muito melhor do que uma Spring. Em todos os aspectos. Só dela praticamente não ter recuo e vibração, ela já deixou a Spring muito para trás. Só dela te propiciar disparos sem fadiga, porque você apenas cicla e faz o disparo mais rápido, e também uma cadência mais rápida, que é só puxar o ferrolho, o cilindro cicla, o magazine cicla, você carrega o disparo. Só nisso aí também ela já deixa num comparativo uma carabina Spring muito para trás. Dela te propiciar um disparo com aquele conforto, digamos assim, que o atirador pode ter quando dispara uma arma, de estar tranquilo, de estar mais concentrado, também ela é muito melhor do que uma Spring. E ela, com certeza, alcança, sim, níveis de potência que pouca Spring consegue. As que conseguem o nível de potência que a PCP consegue, costuma essa potência na Spring sacrificar a precisão. E na PCP boa não. Aquela mesma potência continua sendo sem prejuízo da precisão. Então há uma diferença sim, porém não é toda carabina PCP. Precisa ser uma carabina PCP de qualidade. E só encerrando aqui, tem um garoto aqui no nosso clube de tiro, chama-se Rodrigo. Esse menino tem uma B19, coronha de madeira, que todo mundo aqui do ACZ conhece a arma dele. Nós temos diversos torneios aqui a 50 metros. A arma dele joga um alvo atrás do outro no chão. Então, essa colocação minha vale para uma carabina PCP de qualidade. Há carabinas PCPs que vão te evitar algumas coisas, mas em relação à precisão, à eficácia, não vão ficar muito à frente das Spring, não. O maior problema que uma carabina PCP pode apresentar para mim é falta de amistosidade com a munição, com o chumbo. Esse é o pior dos problemas. Vou dizer por quê para vocês. Conheci algumas pessoas, e vou citar aqui as armas que eles tinham. Eu conheci um rapaz que tinha uma carabina Benjamin Marauder. A Benjamin Marauder dele só agrupava com um chumbo. Você podia pôr qualquer outro que ela não agrupava. Se não fosse aquele chumbo específico, a arma dele não fazia disparos precisos nem a 25 metros. Quando você colocava aquele chumbo, ela ia muito bem, até 50 metros. Porém, era um chumbo extremamente caro. Mesmo problema de um rapaz que eu conheci que tinha uma cometa, uma PCP cometa, que também só atirava bem com um chumbo muito caro. E conheci um que tinha uma BT-65, que também só atirava bem com um tipo de chumbo. O que é o problema? Por que eu disse que isso é o problema maior? Porque se for um chumbo caro, por exemplo, você vai ter que ficar na mão daquele chumbo se você quiser atirar. Aí de que adianta você ter uma PCP bacana, mas se você não pagar cento e tantos reais na lata de chumbo, você não faz bons disparos. Segundo problema para mim principal de PCP, manutenção difícil, às vezes cara, fora da sua cidade, do seu domicílio e muitas vezes importada. Conforme a carabina, se ela apresentar certos problemas, você vai ter que mandar para outro estado, o cara vai ter que importar peça, pedir peça, dificilmente vai repor a sua arma prontinha com uma certa facilidade. Isso para mim é uma desvantagem. Eu entendo que a indústria de arma de ar
poderia fazer conosco, como faz, por exemplo, a indústria automobilística, que pega um veículo, põe ele e coloca em todas as concessionárias peças para ele. Aí você tem um problema, você vai no concessionário de Caratinga, tem de Valadares, tem de Teoflotone, tem de Belo Horizonte, tem de São Paulo, tem, mas às vezes não acontece com a arma de ar. O cara paga caro numa arma, tem problema e não acha aqui no Brasil. Eu conheço um cara que comprou uma D-State, ela deu problema no cano, ele teve que esperar um cano chegar lá de fora com todo o problema de importação, porque não achava aqui no Brasil. Então o segundo problema é isso, às vezes manutenção se der problema, por isso que tem que usar, saber usar com cuidado, porque se você souber usar, dificilmente dá manutenção. E o terceiro problema é aquele que todo mundo reclama, o reabastecimento de ar na carabina PCP. Demanda que você tenha uma bomba, embora hoje existam bombas, eu tenho uma chinesinha de 4 estágios que você enche com a relativa facilidade. Mas ainda assim é sôfrego para muita gente encher o cilindro PCP com bomba. E se for com cilindro Scuba, além do custo, você vai ter que fazer o reteste nele de 5 em 5 anos e pagar para reabastecer o seu cilindro Scuba. E no caso de Caratinga, para vocês terem ideia, se eu não andar cerca de 180 km, eu não encho o meu cilindro. Então é aquele negócio, é tão bom tirar de PCP, mas na hora que o seu cilindro esvazia, você pensa, puxa vida, vou ter que andar praticamente 200 km para reabastecer. E aí você começa a ver que tem, sim, o ônus a PCP. Mas vale a pena? Vale. A PCP é o maior avanço, a meu modo de ver, em relação ao tiro com ar comprimido. Carabina PCP, o conceito dela é de que aquilo que vai funcionar como fonte de energia para a expulsão do projétil já esteja pré-armazenado na arma. Não quer dizer que tem que ser ar comprimido. Hoje, por exemplo, há 2 sistemas mais comuns, que é o ar comprimido e o gás CO2. Há armas aí na categoria PCP que usam CO2. Porém, o CO2 tem uma desvantagem em relação ao ar comprimido. Digamos que um cilindro de ar comprimido com 300 bar faça com que 40 disparos saiam a 40 joules. Esse mesmo cilindro, cheio da mesma forma com CO2, vai te ofertar uma potência menor, que é um problema característico do CO2. Então, quando você for pegar uma arma que é movida a CO2, você deve saber que ela vai funcionar como PCP, mas te dar uma potência menor nos seus disparos do que o ar comprimido oferece. E há até algumas pessoas que convertem, trocando os O-rings dos seus cilindros, a forma de abastecer a sua carabina. Às vezes tem uma carabina de ar comprimido, ele troca os O-rings e passa a abastecer com CO2. Ele sacrifica a precisão, a potência, ele vai ter problemas com a troca mais frequente de O-rings, porque o CO2 é frio e resseca com mais facilidade os O-rings, os torna mais quebradiços, mais suscetíveis a vazamentos. Ele vai ter esses problemas, mas a carabina, alguns fazem essa conversão e não reclamam de funcionamento. Porém, o ar comprimido continua ainda mostrando excelência no que diz respeito à melhor performance das carabinas PCPs. Em se tratando de carabina PCP, vale a pena você investir numa carabina 5,5. Por quê? Porque uma PCP carabina de calibre 5,5 alia a condição de te dar uma excelente potência com uma excelente precisão e uma regularidade muito boa. E é óbvio que o tiro 5,5 consegue fazer o projétil 5,5, perdão, consegue resultados no alvo que estão muito acima daquilo que o 4,5 consegue. A única desvantagem neste caso é o preço do projétil, que é mais caro.
Mas se é a sua primeira ou se você só vai comprar uma carabina PCP e você quer saber o calibre, vale a pena, se for uma carabina legal, uma carabina boa, você investir no calibre 5,5. Embora eu tenha dito, se você vai comprar uma carabina PCP, você compra a 5,5, a 4,5 é também muito boa. Eu tenho uma Coyote 5,5 e uma Coyote 4,5 e atiro muito mais com a Coyote 4,5. Porque é uma munição mais barata, porque ela rende mais tiros, porque o projétil, por ser mais leve, vai demandar menos ar para propulsioná-lo. Então ela vai me dar uma autonomia maior de tiros por cilindro. Porém, quando eu disse que se você vai comprar um, compra 5,5, porque você vai ter um excelente poder de impacto sem sacrifício da precisão. Mas a 4,5 é também muito boa e capaz de acertar distâncias como as 5,5 são. Se você puder ter as duas, com certeza você vai estar bem atendido. Em se tratando de arma, toda arma, a principal função dela é ter precisão. Então eu prefiro uma arma precisa com coronha de bambu do que uma arma com a coronha de madeira toda torneada, esculpida a laser, que não é precisa. Porém, se a arma puder agregar precisão e beleza, eu acho muito válido a coronha de madeira. Porque é normalmente uma arma que agrada mais o visual. É uma arma que normalmente ela é gostosa de se empunhar. Ela é uma arma que passa ao atirador uma noção mais próximo de arma, segundo os nossos conceitos ancestrais. Porque o polímero é algo relativamente recente. Contudo, é uma questão de gosto. Lá fora se prefere mais, por incrível que pareça, polímero. Porque o polímero não sofre a influência do tempo como a madeira sofre, que é dilatar, que é contrair. O polímero, se for de boa qualidade, ele se mantém estável em temperaturas baixas, em temperaturas elevadas. Portanto, mantenha sua arma bem acondicionada, porque a coronha é o abrigo da arma, é o primeiro apoio da arma, é o primeiro anteparo de sustentação da arma. O polímero propicia isto sem as oscilações que a madeira. Porém, uma boa coronha de madeira com certeza agrega mais valor a uma arma. Mas é uma questão pessoal. Tá? O importante é que, sendo madeira ou polímero, te dê resultados bons. Olhem bem, vou dizer para vocês aqui uma coisa. É proibido, segundo a lei, usar em qualquer arma redutor de volume, o que nós chamamos de silenciador, ou redutor de som. É proibido sim, inclusive nas armas de ar. Porque se alguém te abordar com a carabina 5,5, por exemplo, e você tem ali um moderador de som, que já não vem com ela, que não é nativo dela, que você acopla, como que você prova que é para o calibre 5,5 de uma arma de ar e não um 22 de uma arma de fogo? E eu conheço, né, e se vocês olharem no Jus Brasil, vocês vão ver que tem atiradores de arma de ar comigo que foram indiciados e tiveram que responder processo por estarem usando moderador de som. Era para ser, doutor Ayato, é uma questão por demais complicada para eu responder. Porque entra uma série de valores e de variáveis aí que estão além do meu entendimento leigo em relação às leis. Mas eu acho que não era para ser para arma de ar. Portanto, você quer comprar uma PCP, ter o seu moderador de som, vai usar na sua casa, tudo bem, mas se houver uma abordagem você pode ter problemas sim. É crime hoje, crime sério, porque não é permitido no nosso país.
E há um caso em que o moderador de som normalmente não resolve na carabina PCP. Se ela é tão potente que o seu chumbo passa de 340 metros por segundo, por volta disso, que é por volta aí da barreira do som, a barreira do som oscila pela altitude, essa coisa toda, mas convencionou por volta de 340 metros por segundo. Se a sua carabina dá mais do que isso, você pode pôr qualquer moderador de som que ela vai dar estampido alto. Porque o estampido não vai estar vinculado à quantidade de ar que está expulsando o projétil. O estampido da carabina supersônica está no craque do som que o projétil produz quando ele rompe a barreira do som lá fora do cano. Então você pode pôr o moderador, mas quando você disparar, a hora que o projétil passar na frente do som, dá aquele estouro que parece um tiro de arma de fogo. Então o moderador é eficiente em carabinas que disparam abaixo da velocidade do som. O que eu disse aqui baseia-se na minha experiência e são respostas para aqueles que buscam entendimento e deixam aí no canal perguntas. Porém, há pessoas com outro nível de experiência, com outros contatos, com outros tipos de PCP, que podem falar melhor. Procurem nos canais desses essas informações. Eu agradeço ter assistido. Valeu, uma excelente semana a todos.